Olá, eu sou Rafael Lima da Repremig e nesse tutorial nós vamos passar pela função caneta do nosso quadro negro. Nós vamos nos ater às funções da caneta e explorar tudo que está em torno dela e tutorial a tutorial vocês podem acompanhar as outras funções também. Vamos lá, vamos abrir o nosso quadro negro. Aqui em nosso quadro negro, nós temos, antes de entrar em caneta, no menu, a opção de definir o tema de fundo. No tema de fundo, por exemplo, uma pauta para escrita ou uma partitura para trabalharmos com música, nesse caso vou deixar em branco, e o fundo, para definirmos a cor de fundo desse quadro. Posso escolher aqui, por exemplo, um cinza, isso vai de acordo com a matéria ou com a ambientação. Defino aqui a cor e vamos lá para o nosso elemento caneta. No caneta, nesse menu central aqui, nós temos três opções. A opção de configurar o dedo, a ponta fina da caneta e a ponta grossa da caneta. Configurando aqui a escrita do dedo, nós podemos aumentar ou diminuir a espessura e escolher pincéis ou lápis diferentes. Então nós temos aqui vamos escolher a cor vermelha, por exemplo. Nós temos aqui configurado a escrita pelo dedo. Na ponta fina da caneta, a mesma coisa. Podemos aumentar ou diminuir a espessura. Definimos uma cor, por exemplo, azul, e vou deixar em lápis. Ponta fina da caneta. E na ponta grossa, também, vou deixar aqui mais espesso um pouco. Vou escolher um pincel e a cor amarela, por exemplo. Isso nos dá uma agilidade na comunicação. Por exemplo, vou escrever aqui teste. Nós temos aqui três cores definidas com agilidade aqui na nossa comunicação. Se eu clicar em adicionar, eu vou adicionar um novo quadro e vamos permanecer aqui no nosso elemento caneta. Aqui na caneta, eu posso escolher, por exemplo, o pincel mágico. Então eu vou escolher aqui a ponta fina da caneta e escolher o pincel mágico. Para que ele serve? Ele vai identificar formas ou desenhos, né? E nos vai dar de forma precisa. Por exemplo, esse círculo, vou fazer aqui um triângulo. Ou desenho simples, por exemplo, vou fazer uma casa. Nós temos aqui casas já pré-definidas. E por aí vai. Estrela. Então, esse elemento forma, aqui no caso eu não reconheceu, vou apagar e fazer novamente. Para apagar basta fechar a mão, não preciso nem selecionar. Então aqui eu tenho uma estrela. Nesse elemento forma, no pincel mágico, né, ele vai te ajudar a uma comunicação mais ágil, mais precisa e mais bonita. Basta sempre selecionar aqui o forma. É importante salientar que se eu for escrever sem tirar o pincel mágico, ele vai ficar toda hora tentando identificar uma forma. Então é necessário que quando eu for voltar para a escrita, eu tire aqui o pincel mágico e passe para um lápis ou um pincel novamente. Então aí sim eu posso escrever que não terá mais problemas. Outra função que nós temos aqui é ao utilizar, vou permanecer aqui na escrita, ao escrever aqui, por exemplo, vamos lá, treinamento. Treinamento. Eu posso clicar em selecione, seleciona aqui a minha escrita e clica em Smart Write. No Smart Write ele vai reconhecer a minha escrita passando para uma fonte padrão. E se caso tiver algum erro de ortografia, ele também me dá a sugestão para correção. É importante entendermos aqui que ele tem uma fonte única padrão. Então, se eu escrever, por exemplo, com letra cursiva, por exemplo, eu vou escrever aqui o meu nome, Rafael. Quando eu selecionar, clicar em Smart Write, ele vai passar para a forma, que é a fonte padrão dele. A única diferenciação que ele faz é entre caixa alta e caixa baixa. Então, vamos lá. Teste. Tudo em caixa alta. Seleciono. Ele vai reconhecer tudo em caixa alta. Ok? Outra função que nós temos aqui também ainda, trabalhando com a caneta em si, é quando eu escrevo aqui qualquer elemento. Vamos escrever aqui pato. Qualquer palavra, né? Pato. Selecionar e clicar em procurar. Quando clicar em procurar, ele vai abrir aqui
o navegador, já fazendo a pesquisa no Google da palavra em questão que nós escrevemos no quadro. E aqui nós conseguimos fazer uma interação entre a aula no quadro e uma pesquisa. Poderia trabalharmos aqui com gráficos, com artigos, textos, que essa pesquisa seria feita a partir do nosso quadro negro.